Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos dar início à atividade da noite, da CMU. Hoje a temática é gestão de pessoas e, como temos feito em todos os dias, a gente recebe relatos de alguns dos nossos alunos. Hoje a gente vai receber o Lucas Muniz dos Santos, que é do 8º semestre, aqui no curso de administração do CCT. E ele veio nos contar um pouco sobre sua trajetória na graduação até chegar à efetivação na Procter & Gamble, tá bom? Lucas, agradecemos a participação, pode vir para cá, se ajeita aí com o equipamento do computador. Eu acho que vai ficar mais fácil para você usar esse microfone aqui. Então, boa noite, pessoal. Professora, obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar aqui. Estava lembrando que a última CMO que foi presencial, eu estava na Júnior, então bem legal aí, bem a sequência tá de volta aqui. Agora, compartilhar um pouquinho com vocês o que eu passei nesses últimos anos. Então, vamos lá. Começar bem do começo. Eu sou de Bragança Paulista, não sei quantos conhecem, quem gosta de futebol aí, já ouviu falar do Red Bull Bragantino, com certeza. Então, sou de lá. E não tem como eu falar da minha trajetória se eu não começar falando da minha mãe. Aquela moça ali, minha mãe, aquele rapazinho ali sou eu. E por que essa foto, assim, eu gosto de pensar? Porque eu tive o privilégio de crescer na escola da minha mãe, que era uma escola de inglês. Então, isso foi muito marcante para mim, fez uma diferença muito grande, porque eu cresci inserido na cultura americana. Então, desenho era em inglês, então, sei lá, ia ver qualquer desenho, os personagens estavam jogando algum esporte americano. Então, eu sempre tive aquele fascínio pelos Estados Unidos, sempre, desde que eu me entendo por gente, e eu sempre soube que eu queria um dia tentar ir para os Estados Unidos e talvez fazer ensino médio, fazer faculdade. E, enfim, sempre tive esse desejo. E tudo mudou de cena, tomou uma proporção muito maior quando eu descobri o futebol americano. Então, naquela foto ali foi quando eu estava começando. Eu comecei a jogar aqui pertinho, em Vinhedo, um time que agora virou da Ponte Preta, agora é o Ponte Preta Gorilas. Essa foto é quando eu jogava no Corinthians, eu joguei um tempo lá no Sub-19 deles. Eu era bem mais novo, mas eu jogava lá, apanhava bastante. Mas, enfim. E até para vocês entenderem um pouco da minha história, eu sou cristão, eu sou crente. Então, assim, eu cresci na igreja, primeira igreja batista de Bragança. E, enfim, naquela época, quando eu tinha aí nessa foto meus 15 anos, eu já falava inglês, eu já me virava super bem. E veio um grupo na minha igreja do Texas, numa cidade da Graham, e eu fui convidado para ser tradutor desse grupo. Então, eles iam ficar aqui por volta de 10 dias, e eu ia ficar lá traduzindo, viajando para cima e para baixo com eles. E eu me aproximei muito do grupo todo, em especial de um casal, deixa eu ver o laser aqui, esse casal aqui e daquela moça ali. Me aproximei bastante deles. E na época, professora Mariana, professor Hélio, o pessoal que me conhece sabe que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu fico ali martelando. Então, eu estava tentando convencer a minha mãe, na época, de me deixar ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Na época, eu queria ir para Carolina do Norte, nada a ver com Texas, do outro lado dos Estados Unidos. E aí, esse casal, eles ficaram sabendo que eu jogava futebol americano. Eles perguntaram para mim, Lucas, mas você joga futebol americano, você fala bem inglês, você não tem vontade de ir para os Estados Unidos e jogar? Como é que é? Eu falei, olha, é o que eu mais quero, tô telando aqui na cabeça da minha mãe para ver se eu consigo, e ela não quer deixar de jeito nenhum. Eles viraram para mim e falaram, bom, vai para Carolina do Norte, vai para o Texas, vai ficar na nossa casa e vai jogar futebol americano. Então, em 2016, eu fui para lá, fui para Graham, e eu comecei a jogar futebol americano. Eu jogava no time B da escola, e, assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia chegar lá, ia ser tudo tranquilo, maravilhoso, lindo, ia dar tudo certo, mas eu esqueci que o americano é grande. Então, aquele cara ali do meio sou eu. Esses dois meninos, eles são mais novos do que eu, inclusive, tá? Então, assim, o pessoal era bem grandinho lá.
E eu jogava nessa posição que vocês têm aqui da frente. Eu protegia o cara que lançava a bola. Isso aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, eles disseram que eu era brasileiro, eles falaram, chuta aí para ver o que acontece. Eu chutei e acabou dando certo. Eu virei o kicker principal da escola. Foi bem legal, foi uma experiência muito boa. E eu também tive um sucesso como aluno. Lá eles dividem toda a classe, lá, seja ensino médio, seja faculdade, eles ranqueiam todo mundo. Então, no final do ano letivo, eles pegam os melhores 25% de cada classe, eles premiam. Então, eu fiquei nos top 25, e aí eu ganhei esse negócio aqui que chama National Honor Society, é bem legal. Basicamente, é um reconhecimento por você demonstrar, vamos dizer assim, liderança em classe, caráter, e, lógico, ter notas boas. Então, isso foi muito bom. O Texas estava indo super bem, estava muito legal. Eu não queria voltar de jeito nenhum. E aí veio a notícia. Isso foi no meu segundo ano do ensino médio que eu fiz lá. Veio a notícia que eu não poderia ficar e fazer o terceiro, porque estrangeiros não poderiam jogar no time principal da escola por 2 anos. Eu fiquei devastado, muito triste, mas eu falei, não vai ser desse jeito, eu vou fazer alguma coisa. Então eu comecei a ligar no escritório da liga. Eu lembro que eu ia na biblioteca da escola, eu ficava ligando no escritório da liga incessantemente, vendo se eles iam abrir uma exceção para mim, que não sei o quê. Meu treinador não aguentava mais, eu pedi para ele mandar carta. Foi uma aventura. Mas no fim não deu certo, não deu jeito. Mas eu falei, bom, então eu vou voltar para fazer faculdade. Eu quero jogar na faculdade, eu vou dar um jeito. E aí, uma das faculdades que mostraram interesse, me fizeram uma proposta para jogar pela faculdade, é uma faculdade que fica lá em St. Louis, no Missouri, que é a Missouri Baptist University. Eles me aceitaram como aluno de dupla titulação de Business Administration e Marketing. E aí foi um momento que eu amadureci muito, que eu tive, acho que, os primeiros choques de realidade da minha vida, e as coisas não saíram do jeito que eu gostaria que elas saíssem. Por quê? Eu consegui, eu estava treinando, eu não cheguei a fazer uma temporada, mas eu achava que ia dar tempo de eu estudar, de eu treinar, ia dar tempo de eu ter uma vida social, ia dar tempo de eu viver bem. Mas, na verdade, não dava. A rotina de treino era extremamente puxada, e eu percebi, olha, ou eu vou ser um aluno meia boca, ou eu vou ser um atleta meia boca. Não ia dar para fazer os dois bem. E aí foi o momento que eu pensei, bom, tá, e se eu focar no futebol americano e não der certo? Concorrência absurda. Vou se machucar. Tá, vou focar nos estudos. Mas se eu focar nos estudos aqui, eu vou ser banco durante meus 4, 5 anos de faculdade. Eu não quero ser banco. Então, eu falei, bom, eu vou voltar para o Brasil e decidir o que eu vou fazer da vida. Então, perdão. E aí, lá também eu fui bem como aluno. Despertou interesse de uma outra universidade, que ficava num outro estado. E aí eles ofereceram uma bolsa para eu estudar nessa outra universidade. E aí eu não ia precisar me preocupar em jogar para ter bolsa. Minha bolsa ia ser só por nota. Mas enfim, aí eles falaram, isso era 2018, né? Eles falaram, olha, volta para o Brasil, pensa, conversa com sua família, vê o que você quer fazer, e depois a gente segura a bolsa para você até janeiro de 2019. Então, voltei para o Brasil, extremamente triste, muito frustrado, muito frustrado. E aí a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, Lucas, já ouviu falar de uma universidade que chama Universidade Presbiteriana Mackenzie? Inclusive, eles abriram um campus aqui perto de Bragança, campus do CCT. Falei, não vou. Eu vou voltar para os Estados Unidos, minha vida é lá, não quero. Aí minha mãe falou, olha, vai ter o vestibular de inverno, e você vai esperar até janeiro de 2019, por que você não pega, faz o vestibular de inverno e vê o que acontece? Tá bom, fiz o vestibular de inverno. Aí vim para o campus, acho que deram 3 meses de aula, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, sou mackenzista, não vou voltar, é isso, minha vida é o Brasil. Então foi bem interessante. Inclusive, primeiro semestre, ó, eu já tinha aula com o Hélio e eu quis virar mackenzista. Então, ó, vocês veem que o negócio realmente é sangue vermelho, entendeu? Mas, enfim. E aí, quando eu Mackenzie, eu tracei uma meta muito cedo e porque eu queria ser trainee de alguma empresa.
Então, eu comecei a mirar nas empresas que tinham um programa de estágio que dariam a possibilidade de se tornar trainee pós-programa de estágio. Então, eu mirava na Unilever, na Johnson, tinham várias empresas que sempre gostei da área de bens de consumo, minha família toda é ligada a isso. Então, era o que eu queria. E aí eu comecei a pensar, bom, aí eu queria falar sobre filtros, né? Os primeiros pontos que eu queria falar. Eu pensei, bom, gente, sério, olha para o lado, vê quanta gente tem aqui no auditório. Tem bastante gente, tem. Aí eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está começando o curso. O que faz vocês diferentes da pessoa que está sentada do lado de vocês? Por que uma empresa vai escolher você e não quem está do lado? Por quê? É que você comprar uma roupa, certo? Ó, tem a marca, tem o tamanho, tem o gênero, tem o preço. Você vai colocando ali o que você quer, as empresas fazem a mesma coisa quando elas vão buscar uma pessoa no mercado. Não é diferente. Então eu comecei a pensar, né? O que vai me fazer ser um forte candidato a virar trainee de uma empresa? E aí eu comecei a correr atrás. Então eu fiz um planejamento, fiz uma planilha, como é que seria durante o meu curso, o que eu queria fazer, o que eu não queria e tudo mais. O que ajudou muito é que eu já tinha o inglês, já tinha uma experiência internacional, então eu não tinha que me preocupar com ter intercâmbio, nem nada disso. Então eu foquei em começar a colocar em prática tudo isso. E aí eu queria falar com vocês também sobre realidade, porque não é sempre que eu traço um plano que eu vou conseguir. E a gente, como administrador, a gente tem que pensar nisso. E quando a gente chega na realidade, muitas vezes a gente tem que recalcular. Então, aí, professor Marineide, primeiro semestre, vai, professora, tem bastante gente que está tendo aula com você? Tem? Tá, então o que é o P desse PDCA aí? Hã? Plan, isso aí. D. C. O. A. Action. Tá bom, tá bom. Isso aí. Então a gente tem que muitas vezes recalcular. Então, durante a minha trajetória de maquinzista, eu fiz parte da empresa Júnior, de março de 2019 a março de 2020. Depois eu fiz iniciação científica com a professora Raquel. Foi também muito bom conseguir a bolsa PIBIC Mackenzie, que era também algo que eu queria. Então, foi muito bacana. E tudo isso pensando naquela questão de filtros que eu comentei com vocês. E aí pensando sempre naquele alvo de a trainee no final do curso. Mas aí, por que eu falei do PDCA? Porque eu tive que fazer uma mudança. Essa mudança se chama PIG. Eu não conhecia PIG, para ser bem sincero com vocês. Não sei nem quantos aqui conhecem, mas, enfim, eu vou falar um pouco das marcas da PIG daqui a pouco. Mas eu não conhecia, na minha cabeça, Unilever, Johnson, Nestlé. E aí eu descobri, meu melhor amigo, inclusive, ele também está na PIG hoje, mas ele está em logística, vendas é outra área. Inclusive, se eles quiserem fazer nada, vai para logística. Não, tô zoando. Brincadeira. Brincadeira. Cadê o Mauro? O Mauro não tá aí, né? Olha lá. Brincadeira, senhor. Então, assim, a P&G tem um programa de estágio gerencial. Então, eles não têm um programa de trainee, porque o estágio deles funciona como trainee. Então, quem é efetivado como gerente. Então, encurta aí um bom caminho, né? Então, eu entrei na P&G em dezembro de 2020, isso. E aí eu entrei no time de SDO. Coloquei que eu queria entrar no time de vendas. E eu realmente fui para vendas, porque o time de SDO fica dentro de vendas. Mas o que é muito curioso, eu não tinha cliente nenhum. Nunca tinha visto venda sem cliente. Na época eu lembro que eu fiquei um pouco triste, assim. Mas o que o time de SDO faz? O nome já fala. Então, S é de Store, D, Development, ou é de Organization. Então, é desenvolvimento de organização em loja. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente cuida da execução de todas as marcas da P&G a nível Brasil. E justamente pela P&G incentivar os estagiários a serem efetivados, porque eles querem efetivar, se terem uma ideia, agora ela vai assumir a América Latina, que é a Ju Azevedo, não sei se vocês aqui conhecem. Mas a Ju Azevedo, ela foi CEO da P&G Brasil até esse ano, e ela começou como estagiária. Então, tem essa cultura de promover de dentro, e justamente eles provocam os estagiários a desenvolverem projetos.
E o meu projeto foi atacar uma dor histórica que a gente tinha dentro da P&G, não só do meu time, mas da P&G como um todo. E foi o meu projeto de treinamentos corporativos SDO. Inclusive, essa frase aqui eu bolei, a P&G mais perto de você. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não curte tanto a área de trade marketing, a gente terceirizava a parte de execução em loja. Então, por exemplo, vocês já viram isso com a professora Mariana, com certeza. Então, eu chego na loja, tudo que está ali executado na gôndola tem um motivo, esse motivo é vender mais, chamar a atenção do consumidor. Então, a gente terceiriza isso na P&G, tem 2 agências, enfim, dão promotores, merchandisers para a gente, né? E aí eles vão lá e fazem execução. E esse gap dentro da P&G era de que essas pessoas elas não eram capacitadas da devida forma. Então, o que ocasionava execuções ruins. Então, contexto, a gente tinha cerca de 3 mil merchandisers pelo Brasil, uma rotatividade de cerca de 150 pessoas novas chegando na P&G todo mês, um budget extremamente limitado, tá? Porque é multinacional, o budget é infinito. Os treinamentos que tinham na época, eles eram despadronizados e caros, e as atividades complexas no ponto de venda. Então, não é simplesmente chegar lá, colocar o produto na gôndola. A gente faz leitura. Leitura é o cara tirar uma foto da gôndola e passar informações para a gente do que está acontecendo. Essa é a principal maneira que as empresas de bem de consumo conseguem informação daquilo que está acontecendo em loja. Então, esse era o desafio que eu tinha, que eu coloquei na cabeça que eu queria resolver de alguma forma. Aí a minha ação foi, eu fiz um planejamento de quais que eram os treinamentos que a gente deveria fazer lá na ponta na loja. Depois eu comecei a engajar as pessoas, e aí eu tive uma ajuda muito grande da diretora na época de Pantene. Ela abraçou o projeto, ela se tornou uma embaixadora do projeto, e aí ela me ajudou a engajar as outras marcas a gravarem os treinamentos. E aí, assim, eu toquei a parte operacional, então eu literalmente aprendi a mexer em câmera e editar vídeo, não foi nada fácil, foi a pior parte, eu acho. E até a parte de planejamento. Então, a parte de engajamento foi de realmente engajar as marcas, engajar os diretores a comprarem a ideia. E eles engajaram, e aí a gente começou a gravar os treinamentos lá no estúdio da P&G, que fica dentro do escritório. E aí fala estúdio, você fala, nossa, né, é uma câmera e uma tela, é isso, tá? Então, assim, a gente se virou com o que tinha. Eu lancei o projeto no dia 12 de janeiro, a gente teve muito acesso, porque o pessoal estava extremamente carente de treinamento. Então, a gente teve cerca de, vocês terem uma ideia, aí eu falei, né, a gente tem 3 mil merchandisers espalhados pelo Brasil. A gente teve 7 mil acessos ao longo do dia. Então, quer dizer, uma média aí do que? Vai, mais de 2 acessos por pessoa. Então, realmente teve um engajamento muito bom logo de cara. E aí, o que aconteceu? O aplicativo caiu do ar. E aí, eu caí junto com o aplicativo, né? Não teve jeito. E aí, eu comecei a fazer reuniões diárias com a liderança da iPremios. A iPremios é a empresa que faz a gestão do aplicativo que a gente colocou o treinamento, a gente colocou os treinamentos. E aí, o relançamento foi no dia 24 de janeiro. E aí agora eu trouxe os resultados para compartilhar com vocês. Então hoje, dia 28/4, a gente treinou 96% de todos os merchandisers a nível Brasil, o que dá mais ou menos aí 2.600 pessoas. Então é um resultado muito, muito positivo. E isso é bizarro, porque eu desenvolvi o projeto em Bragança e às vezes eu ia para São Paulo fazer algumas coisas relacionadas ao projeto. Tem gente de Manaus que fez o treinamento. Então é muito legal essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de impactar pessoas que a P&G pega para os estagiários. E aí, falando um pouquinho de dinheiro, que o professor Matias está ali, então tem que falar um pouco de dinheiro. Então, antes, a gente tinha um custo médio aí por mês, para treinar todo mundo em todas as marcas, de R$74 mil por mês. No ano, isso dava quase 1 milhão. E o investimento que eu tive no projeto, que eu precisei, aí o professor Matias vai gostar, foi de menos de R$5 mil. E como eu desenvolvi ele totalmente dentro da P&G, a gente não precisou de nenhuma agência. Então, a gente teve aí um cost avoided de 1.200.000. Então, foi um projeto com resultados bem robustos. Inclusive, aqui foi quando eu fui coletar feedback na loja. Isso aqui é uma loja aqui de Campinas, inclusive, Chuto. E aqui é a Roger, não sei quantos conhecem, mas a Roger é um distribuidor bem grande. E a gente aplicou também na Roger esse projeto com os promotores da Roger. Também tem sido um sucesso até então. E o que foi muito legal, essa pessoa que vocês veem aqui do meu lado,
ele é o André Felicíssimo, ele é o atual CEO da P&G, na época ele era o vice-presidente de vendas. E essa aqui é a Ju Azevedo, que era CEO da P&G e agora ela é só responsável pela América Latina. Então, enfim, muito legal. E aí o que aconteceu? Eu consegui engajar eles a participarem do projeto, gravando uma abertura e um fechamento de tudo. Então, eles deram boas-vindas aos promotores, aos merchandisers e tal. E aí eu estava no estúdio no dia que eles gravaram. E aí agora eu trouxe para vocês um vídeo, de 1 minuto e pouquinho, que basicamente mostra todo mundo que participou do projeto. Eu sou Juliana Azevedo, lidero a P&G aqui no Brasil. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é André Felicíssimo. Eu sou o vendedor de cabelos brancos aqui da P&G, o líder de vendas para o Brasil. Meu nome é Lucas, do time de SEO Capaz. Meu nome é Juliana Caio, eu sou gerente de Gillette. Meu nome é Jéssica, eu cuido de pandemia. Eu sou a Camila, sou gerente de treinamento de healthcare. Assim, tem que dar mais. Sou a Vitória, de Campos. Eu sou a Carol, a guest de Eu sou o Vitor, para falar com vocês sobre healthcare. Eu sou o Pedro de gerente de vendas da SEO Capabilities. Meu nome é Milena, sou MSN de deodorantes da P&G. Meu nome é Paula, eu sou gerente de treino da marca Oral B. sou a Adria, eu sou do time de cuidado com as roupas. Eu sou o Luiz Siqueira, setor sênior de Oral B e Gillette aqui no Brasil. Meu nome é Beatriz, sou a Maria, sou gerente para produtos importados na P&G. Eu sou o Guilherme Queiroz, sou do time de health. Meu nome é Lula, gerente de SEO. Meu nome é Bárbara. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Vela. Treinamentos corporativos da SEO. A P&G mais perto de você. Treinamentos corporativos da SEO, a P&G, mais perto de você. Treinamentos corporativos mais perto de você. Então, esse é o pessoal que participou. Então, a gente teve engajamento aí, todo mundo quase da parte de marketing de vendas da P&G. Foi muito bacana, foi uma visibilidade muito boa. E what comes next? Então, efetivo agora em julho, vou ser gerente de vendas da P&G. Eu vou cuidar desses clientes aqui. Então, o CSD, que tem 4 bandeiras, Migão, São Francisco, Cidade de Canção e Estoque. Taos de Confiança. A Natália tá aí, Natália Santicho, concorrente seu. Quem não sabe, a Natália é da Pague Menos. Enfim. Então, gente, só para finalizar, eu recomendo fortemente que vocês busquem isso ao longo da graduação. Tá? Então, empresa júnior, iniciação científica, o inglês é imprescindível, independente do país que é a empresa que vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, quero trabalhar numa empresa alemã, eu vou aprender alemão. Beleza, mas o inglês você se vira muito bem. Tá? Então, recomendo fortemente. E gostaria também aqui de realmente reconhecer aquele que tornou tudo isso possível, que foi o Senhor Deus. Se ele não tivesse capacitado, não tivesse colocado ar nos meus pulmões, não conseguiria ter feito nada disso. Então, trouxe 2 versículos, inclusive. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. E o segundo é: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil tentar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E eu acredito fortemente que Deus usa as pessoas nas nossas vidas para nos ajudarem. E essas pessoas aqui foram fundamentais para que tudo isso fosse possível. Então, aproveitem professores que vocês têm, tá? Não é história. Os nossos professores são fantásticos, são incríveis, e eles estão aqui para cada um de vocês, tá? Então, eu tenho certeza que se vocês chegarem nele, eles vão estar dispostos a ajudarem vocês. E, por último, mas não menos importante, meus maiores incentivadores, minha família. Gente, muito obrigado, e é isso. Alô? Pessoal, a gente tem 5 minutos para perguntas para o Lucas.
Alguém quer aproveitar para ele desenvolver um pouco mais alguma das temáticas? Legal, viu, Lucas? Gostei de ver o seu desempenho. Oi, Lucas, tudo bem? Parabéns pela palestra, foi muito interessante. Eu sou professora nova aqui, então a gente não teve a oportunidade de se conhecer. Meu nome é Cristina. E eu queria saber se você fez algum curso de oratória, se você se preparou de alguma forma, porque você fala muito bem, você contou a sua história de uma forma muito envolvente. Queria saber se dentro de todos os cursos que você fez, dentro de tudo que você estudou, como que você desenvolveu isso, ou se você já tinha facilidade, se você acha importante, como que isso cabe no seu trabalho hoje. Então, um pouquinho desse seu... Legal. Obrigado pelo elogio. Imagina. E não, eu nunca fiz curso de oratória. Por outro lado, a minha mãe, professora de inglês, então tem que falar. Meu padrasto, vendedor nato, meus tios, vendedores natos, meu pai, vendedor nato, então acho que está um pouco no sangue. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas acho que é isso, é meio cara de pau mesmo. Assim, no dia a dia do meu trabalho, agora ainda mais que eu vou cuidar de cliente, né, vou atender diretamente, eu diria que é essencial, porque hoje em dia sem a comunicação é impossível. Até compartilhar aqui, eu não vou falar qual cliente que é o CSD. Não. Tem um comprador lá que, cara, assim, é horrível de comunicação, e na mesma empresa tem também um outro comprador que tem uma, vamos dizer assim, uma comunicação muito boa. Então é nítido como a gente consegue resolver problemas de uma maneira muito mais fácil quando a comunicação ela flui. Então é impossível desenvolver um trabalho em vendas, em marketing, na verdade em qualquer organização, em qualquer área, sem a comunicação. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Vontade. Boa noite. Também. Você falou que você entrou na P&G, mas você entrou de primeira, você sofreu para entrar, você quebrou a cara antes em outras entrevistas, como é que foi o processo para você conseguir entrar mesmo? Legal. Tinha uma época que até... Opa. Teve uma época que até a professora Mariana falava, Lucas, dá uma segurada, que assim, eu abria processo seletivo de estágio, eu fazia inscrição para ver como é que era, como é que não era. E muitas vezes eu nem tinha os pré-requisitos por tempo de curso e tudo mais, mas eu fazia por curiosidade para aprender como é que era mesmo. Mas assim, na P&G foi de primeira que eu entrei, mas foi bem difícil, até porque eu nem ia comentar, mas não vai ter jeito, sim. Eu perdi o meu pai de Covid, acho que 15 dias antes da prova final da P&G. Então, foi bem difícil. Eu saí do quarto, assim, depois que eu tinha, enfim, né, feito a prova. Eu falei, minha mãe, mãe, não passei, é isso, não vai rolar. E, no fim, graças a Deus, deu certo. Mas, eu diria assim, se você quer um conselho, uma dica nessa direção, faça processos seletivos, mesmo se você não tem necessariamente interesse de ir para aquela empresa, para você realmente aprender. Eu não sei se você faz parte de empresa júnior, se você tem interesse, mas isso é muito bom também. Eu já ouvi várias histórias, não só daqui do campus, mas de várias pessoas que fizeram parte do movimento Empresa Júnior e conseguiram também desenvolver essa questão de oratória, de perder vergonha para falar e tudo mais. Então, isso é muito importante. E também, prestem muita atenção na aula do professor Matias e do professor Hélio, porque, sim, a parte de exatas é bem, bem complicada durante o processo seletivo. Da P&G mesmo foi bem difícil. Então, recomendo aí, estuda matemática e é isso. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma? Dá tempo para mais uma. Qual que é a sua meta agora, Lucas? Boa pergunta, professor. Agora acho que eu vou descansar um pouco. Tá bom, então. É isso, pessoal. Então tá bom, Lucas. Muito grato pela sua palestra. É isso. Bastante bom ver você se desenvolvendo dessa forma, viu? Obrigado, legal. professor. Tudo de Prazer. bom. Obrigado. Quem que entrega? Hélio.
Mais uma? Vai colocar. Tá bom. Já pode, já pode. Posso trocar os... Precisa só retirar o... Ele precisa vir aqui? Tá bom. Ela já está ali? Pessoal, dando sequência, nós vamos agora ouvir uma palestrante que é a Françoise Winandi, já está a postas ali na tela, e eu vou apresentá-la já. Ela é psicóloga, com MBA em RH e mestrado em administração de empresas, consultora na área de diversidade etária e RH, com projetos em organizações, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, da editora Gulliver de 2021. É pesquisadora na área de diversidade etária, responsável pelo blog Etarismo, e no Instagram também tem uma página Notre Plate. É palestrante e professora de pós na área de etarismo, diversidade etária e integração geracional. Fran, você já está a postos aí? Já estou aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Vai liberar, vai ligar o seu áudio e a palavra, muito grato pela presença. Ok. Muito bem. Eu já vou colocar a minha apresentação. Boa noite, pessoal, porque na apresentação, na minha apresentação tem a minha apresentação pessoal também, tá? Ela está fechada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que está mutado aí do seu lado. Estão conseguindo ouvir? Posso começar? Pode, agora estamos ouvindo. Ah, ok. É que vocês devem estar me ouvindo melhor do que eu estou ouvindo vocês. Muito bom. Deixa eu pegar minha apresentação aqui. Aqui está. Vamos lá, então deixa eu colocar aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Ah, que bom, eu estou conseguindo ver também. Isso é raro. Muito bom, gente. Então, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre carreira e etarismo, né? Que é um tema que talvez não seja muito corriqueiro para todos vocês, né? Então, o que eu pensei? Eu vou passar a minha apresentação
E depois eu gostaria de abrir para perguntas, enfim, para vocês colocarem aí as suas dúvidas, né? Eu sei que esse é um horário que muitas vezes a gente está cansado, né? Então é um pouco difícil a gente ficar prestando muita atenção numa apresentação, assim. Então eu vou tentar torná-la a mais dinâmica possível, do jeito que a gente pode fazer online, né? Muito bem, então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Françoise, Marie Françoise, na verdade é meu nome, eu tenho 58 anos, eu trabalho na área de recursos humanos há 38, provavelmente muito mais do que a idade da grande maioria que está me assistindo. Eu sou casada há 34, quase 35, também provavelmente mais do que a idade da maioria que está me assistindo. Sou mãe há 29 e sou empreendedora há 27 anos, né? Eu quis colocar esses pontos, né, etários, porque hoje a gente vai falar muito da questão etária, né? E às vezes a gente não para refletir há quantos anos, há quanto tempo que a gente está fazendo alguma coisa, né? Então isso é muito interessante, quando a gente olha e fala, meu Deus, né? Há quanto tempo que eu já sou mãe, há quanto tempo que eu já sou casada, né? Há quanto tempo que eu trabalho na área de recursos humanos. E acho que é interessante eu comentar rapidamente com vocês como é que eu fui parar numa área de diversidade etária, né? Porque muitas pessoas nem sabem que existe uma área específica de diversidade etária. Então, eu fiz a minha trajetória na área de recursos humanos, e na área de recursos humanos a gente tem muitos marcadores etários. Então, normalmente numa área de seleção, por exemplo, você tem idades relacionadas aos cargos que você vai contratar, não deveria, mas tem, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos, especificamente eu comecei pela área de seleção de pessoal, eu estava num banco e, por exemplo, um caixa tinha que ter no máximo 30 anos de idade, né? Na época eu não tinha nem 20, eu era estagiária e eu já questionava, eu falava, puxa vida, mas por que um caixa tem que ter no máximo 30 anos? Por que eu não posso contratar um caixa com 40? Que diferença que isso faz, né, para um banco? Então, já naquela época, quando eu era estagiária, né, no segundo ano da faculdade de psicologia, essas coisas já me incomodavam, né, que eu já estava na área de recursos humanos e sempre tinha uma questão de idade que pontuava os processos de recursos humanos, né. O primeiro projeto que eu conduzi, como estagiária ainda, foi um programa de preparação para aposentadoria. Então, olha como as coisas acabam sendo interligadas, né? Dentro de uma área de recursos humanos. Então, eu tinha que preparar um programa para preparar as pessoas que iam sair da organização, porque a organização tinha uma política, que era uma política de aposentadoria compulsória. Ou seja, as pessoas tinham que sair da organização quando elas se aposentavam com uma determinada idade, né? Eu não me lembro exatamente, mas vamos dizer, sei lá, 60 anos de idade, a pessoa tinha que, ela se aposentava, tinha que sair do banco. E a grande maioria não achava que aquilo não ia acontecer com ela, né? Então, não, tudo bem, é uma política que o banco tem, mas o banco não vai abrir mão, né, do meu expertise, da minha experiência, eu sou fundamental aqui no que eu faço, então isso não vai acontecer comigo. E eles tinham muitos problemas, porque quando chegava na hora da aposentadoria compulsória, as pessoas não queriam, né? Elas continuavam vindo trabalhar, e não era para virem trabalhar mais, né? Tinham que se aposentar, tinha festa, tinha relógio, tudo aquilo que vocês já devem ter lido, ou já devem ter ouvido falar, tinha aquilo no banco que eu trabalhava. Então, a ideia era assim, Fran, você é estagiária na área de recursos humanos, monta um programa para que a gente possa preparar essas pessoas, sei lá, uns 2, 3 anos antes delas se aposentarem, antes delas saírem do banco, para elas já pensarem em outras coisas, para já pensarem em outros projetos de vida. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho também com isso até hoje, né? Isso é uma das coisas que eu faço na minha consultoria, e muitas empresas ainda querem um desenho muito parecido com o que a gente fazia naquela época, né? Então, para vocês verem, eu comecei há 38 anos atrás. Então, há 38 anos atrás, eu desenhei um programa de preparação para aposentadoria que muitas empresas ainda utilizam hoje da mesma maneira. Então, a gente evoluiu muito pouco e muitas empresas ainda hoje têm
programas de políticas de aposentadoria compulsória, né? Então, assim, quando eu trabalhei em várias empresas na área de RH, então, com seleção de pessoal, treinamento, desenvolvimento, plano de carreira e sucessão. Então, eu fui trabalhando em várias áreas até me tornar gerente de planejamento e desenvolvimento de RH. E aí, eu virei headhunter, decidi montar minha consultoria, fui trabalhar como headhunter, fiz um MBA em RH e comecei a dar aula na pós-graduação e senti a necessidade de fazer um mestrado. Foi aí que eu fui para o Mackenzie e fiz o meu mestrado em administração de empresas, e dentro desse mestrado, uma das matérias que eu fiz era diversidade, e eu descobri que dentro da diversidade existia um pilar, que era o pilar etário da diversidade. Então aquilo para mim foi uma grande surpresa, porque eu nem sabia da existência de um pilar da diversidade, que era o pilar etário, né? A gente sempre ouve falar de gênero, de raça, né? Pessoas com deficiência, então são os pilares, vamos dizer, mais comuns da diversidade, mas a diversidade etária, para mim, foi uma novidade. Quando eu percebi que aquilo existia, né, eu decidi me especializar nisso. A minha dissertação foi sobre etarismo, que é o preconceito de idade, e eu acabei juntando um pouco, então, do meu expertise em recursos humanos com diversidade etária, e comecei a trabalhar como consultora em projetos dentro de organizações, aliás, para trabalhar programas de integração geracional, programas de diversidade etária, inserção de pessoas maduras dentro de organizações, enfim, esses são alguns dos trabalhos que eu faço hoje, para vocês entenderem um pouco. Então, achei que era importante eu colocar um pouco essa minha experiência, porque vocês estão em início de trajetória profissional, muitos de vocês, e é bacana vocês saberem que existem possibilidades novas, né, de trabalho, e a área de recursos humanos e a área de diversidade são possibilidades bastante interessantes, né, que muitas vezes trabalham em conjunto. Muitas empresas têm uma área só para cuidar dessas duas coisas, e algumas empresas grandes têm áreas separadas para cuidar de diversidade e recursos humanos. Muito bem, esta é a Fran. Boa parte das empresas, então, se concentra em melhorar a diversidade no lugar de trabalho, mas ela deixa de ver os benefícios da diversidade por conta da falta de práticas inclusivas, né? Então, qual que é o grande desafio das empresas hoje? É fazer com que todos sintam-se bem-vindos e incluídos, né? Isso é um grande desafio, porque é muito fácil eu dizer que eu trabalho a diversidade dentro da minha organização, mas será que as pessoas se sentem realmente incluídas? Então, isso aqui eu acho muito, é uma coisa muito interessante para vocês pensarem, né? Diversidade é quando você tem um lugar na mesa. Inclusão é quando você pode falar. E pertencimento é quando as pessoas prestam atenção ao que você fala. Então, eu achei, assim, muito bacana, né, pensar nessas questões, porque às vezes você tem um lugar na mesa, mas você não pode falar, né? Você não se sente incluído, ninguém presta atenção no que você fala, né? Então, esses são pontos importantes. Acho também interessante colocar para vocês o aumento de pessoas acima de 60 anos no Brasil, né? Então, a cada ano a gente tem 1.100.000 brasileiros que chegam à casa dos 60 anos, né? Que é, vamos dizer, a porta da velhice no Brasil, né? A gente tem também, né, um ponto para refletir, que daqui a 40 anos a população idosa brasileira vai aumentar em 45 milhões de pessoas, das quais 15 milhões terão mais do que 80 anos. Então, isso também é um ponto interessante para reflexão, né? Vocês são a geração que provavelmente vão chegar no 100, ou melhor, vão passar do 100, né? A minha mãe tem 93 anos, né? Eu provavelmente vou passar da idade dela, e provavelmente os meus filhos vão passar da minha idade, né? Então, a gente tem no Brasil um envelhecimento da nossa pirâmide etária. Então, aqui até para vocês terem uma ideia, nas mudanças da nossa pirâmide, né? Então, lá em 2013, ela tinha um formato de um peão, né?
E olha em 2060 como ela vai estar, né? A gente começa a ter um aumento de pessoas mais velhas dentro da nossa pirâmide etária. E esses são pontos muito importantes para que as organizações se preparem, né? As empresas têm que se preparar para esse envelhecimento da população, porque se a gente parar para pensar que nós vamos viver mais, então nós vamos viver, sei lá, até os 100 anos, até os 110 anos, né? Então a gente vai viver bem mais. Que sentido faz a gente ter um preconceito tão grande de contratar pessoas acima de 40, 50 ou 60 anos dentro das empresas? Ou mesmo de parar, né? Parar de trabalhar com 60 anos. Como é que você vai ficar se sustentando durante 40 anos? Né? Quem que faz um caixa desses? Quem que vai fazer uma poupança dessas, né? Então, esses são pontos super importantes para um planejamento dentro das organizações, porque isso tudo tem que mudar, a gente tem que mudar o mindset, né? As pessoas estão envelhecendo, elas vão ter que trabalhar por mais tempo. E é aí que entra a questão do etarismo, né? Que é, vamos dizer, a minha grande especialidade, o meu grande expertise. Então, o etarismo, em inglês ageism, né, é um termo que foi cunhado por Robert Butler em 1969, e ele se referia a uma intolerância relacionada com a idade com conotações semelhantes ao racismo e sexismo. Então, assim, quando ele cunhou esse termo, foi especificamente voltado para pessoas idosas. Mas um pouco mais para frente, né, alguns anos depois, Robert Palmer, que foi também um grande estudioso desse assunto, ele ampliou esse termo para preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário. Por quê? Pessoas idosas sofrem de etarismo, mas pessoas jovens também sofrem de etarismo, né? O etarismo, o preconceito de idade, que pode ser chamado etarismo, ageísmo, idadismo, tem várias formas de se nomear isso, ele pode ser sentido em várias fases da vida, né? Ele é mais contundente para as pessoas idosas, sim, né? Mas todo mundo provavelmente em algum momento da vida vai passar por esse sentimento, esse desconforto. Eu vou falar um pouquinho mais do etarismo, tá? Daqui a pouco, mas eu gostaria primeiro de chamar a atenção de vocês para as raízes do etarismo. Então, quando a gente fala em raízes, né, de onde surge isso, por que existe esse preconceito, a gente tem que pensar, lembrar de uma primeira coisa que é o estereótipo, né? O estereótipo é uma categorização. É uma categorização que a gente faz para facilitar, é tipo uma classificação que a gente faz na nossa cabeça para facilitar, né? Ela afeta a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, brasileiro dança samba, pronto, né? Idoso é teimoso, né? Então, é uma categorização que a gente faz. Argentino, né? As pessoas gostam de falar de argentino. Argentino, sei lá, é mal-humorado. Não sei, tem estereótipos relacionados a nacionalidades, estereótipos relacionados a várias coisas, né? Então, o estereótipo ele pode ser ruim ou ele pode ser neutro, né? Por exemplo, eu tenho nacionalidade belga, né? Tenho dupla nacionalidade, mas a minha família toda é belga, e eu tenho dupla nacionalidade. Eu já fui para a Bélgica algumas vezes, eu tenho família lá, e quando eu vou, as pessoas me pedem para mostrar como se dança samba. Vocês estão vendo que eu não tenho cara de quem dança samba, infelizmente eu não sei sambar, né? Mas todo mundo acha que brasileiro dança samba. Então, é um estereótipo que a gente tem, né? Já o preconceito é uma emoção, é uma emoção que afeta como nós nos sentimos com relação às pessoas. Então, o preconceito, ele mexe de um jeito diferente, porque ele é emocional, ele vem de um jeito diferente, né? Então, é uma coisa muito ruim o preconceito. Não tem um preconceito neutro.
E a discriminação é um comportamento, é a forma como nós agimos. Então, por exemplo, eu não contrato pessoas acima de 60 anos. Pronto, é uma discriminação, é uma forma como eu ajo, né? Então, essas são, vamos dizer, as raízes básicas do etarismo, tá? Então, vamos falar um pouco aqui de alguns estereótipos aqui relacionados à idade, né? Então, eu tenho aqui de um lado uma pessoa madura e do outro lado uma pessoa jovem, né? Ah, uma pessoa mais velha é pouco conectada com inovação. Pessoa jovem é que é ligada à tendência tecnológica. Uma pessoa mais velha é meio devagar, tem um aprendizado lento. Ah, mas olha, esses jovens são pouco compromissados. Os idosos são acomodados. Os jovens são muito ansiosos. Ah, sim, mas os velhos são teimosos. Sim, mas os jovens, eles são emocionalmente instáveis, você não acha? Mas os maduros têm uma dificuldade para aprender. Os jovens é que são rápidos. Então, gente, olha que interessante, né? E são rótulos, né? Carimbos que a gente coloca nas pessoas, né? A gente não pode dizer que toda pessoa madura tem dificuldade com tecnologia, ou que tem um aprendizado lento, ou que todo jovem é ansioso ou emocionalmente instável, né? Mas tem gente que pensa assim, e que já carimba, que já rotula, né? E ninguém gosta de ser rotulado, obviamente, né? Aqui é um pouquinho o que identifica cada geração, né? Eu, de propósito, não coloquei idade, gente, porque se vocês pesquisarem aí no Google, é só vocês darem o Google, vocês vão ver que as idades, elas variam, né? Ah, quantos anos tem a geração Z? Quem é nascido de que ano a que ano? A geração Y, X, Baby Boomer, veterano. Então, eu não coloco de propósito mesmo, porque existem muitas divergências. Se você olhar Brasil e fora do Brasil também são anos diferentes, enfim. Mas o que é importante a gente dizer é que, assim, normalmente identificam-se os jovens da geração Z, né, como críticos seletivos, nativos digitais, autodidatas e online, né? Geração Y, cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, reivindicativos e com grande consciência social. Já geração X, mente aberta para a diversidade, cidadãos do mundo, mas bastante competitivos. Os baby boomers, grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira, compromisso. E os veteranos, grande experiência, fidelidade com a empresa, valorizam o sacrifício. Bom, isso aqui são grandes rótulos, né? Não vou dizer que a gente tem que descartar os rótulos ou que as gerações, fazer classificação em gerações é uma coisa totalmente errada ou totalmente certa. Na verdade, quando a gente vai, por exemplo, estruturar um programa de integração geracional, a gente utiliza várias características geracionais, né? Porque tem algumas características que realmente são, como que eu vou dizer? Elas são bastante parecidas entre pessoas nascidas numa mesma época, né? Então, por exemplo, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu tenho 58 anos, existia uma tendência a você ter uma carreira hierárquica mais tradicional, né? Você fazia carreira em algumas, sei lá, 2 ou 3 empresas, né? Um cargo levava ao outro, que levava ao outro, e você olhava pensando numa aposentadoria, enfim, alguma coisa. Você não tinha a mobilidade que se tem hoje, né? Então, pessoas da minha geração pegavam um currículo de alguém que tinha, e até hoje fazem isso, né? Que trabalhou em várias organizações, que ficou pouco tempo em várias empresas e tal, olha e fala assim, nossa, muito instável, sem a menor condição, não vou contratar essa pessoa, né? Só que hoje o mundo está completamente diferente, né? As trajetórias estão diferentes, as carreiras estão diferentes, a avaliação que a gente tem que fazer é totalmente diferente, né? Então,
o nível de informação que a gente tem é outro e o tempo também que a gente fica numa organização é outro, né? Então, por isso que quando a gente faz um desenho de um programa de integração geracional ou de desenvolvimento, a gente tem que considerar algumas questões relacionadas sim com as gerações. O que a gente não pode é rotular e achar que todo mundo é dessa forma. Não é todo mundo que é da geração Z que é crítico e seletivo. Não é todo mundo que é baby boomer, que é compromissado, né? Enfim, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Bom, eu quis só dar uma passada rápida pela questão geracional, mas para voltar um pouco aqui na questão do etarismo, né? Então, teve uma pesquisa que foi feita aqui pela Organização Mundial de Saúde em 2021, então é super recente, que levantou dados sobre o etarismo no mundo. Então, essa pesquisa foi feita com 83 mil pessoas em 57 países e revelou que 1 em cada 2 pessoas discrimina pessoas idosas. Então, isso eu quis trazer para vocês para mostrar que não é uma coisa do Brasil. É só no Brasil. É no Brasil que a gente tem preconceito, né? Porque às vezes a gente tem um pouco essa impressão, né? Que essas coisas acontecem só aqui. Não, não é só aqui, né? O presidente recém-eleito da França é casado com uma mulher mais velha, Brigitte Macron, que sofre muito preconceito por ser mais velha que o marido, né? Isso é etarismo. Então, o etarismo é um fenômeno global, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Talvez a gente possa dizer que alguns países, se a gente olhar aí para a Ásia, né, já tem talvez uma concepção um pouco diferente, né, do envelhecimento. Mas é um fenômeno global e mesmo em países asiáticos, o etarismo também existe, tá? Aqui eu quis mostrar um pouco para vocês, né? Tem a capa do meu livro aqui, O Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, onde eu passo pelo etarismo em várias questões aí da nossa sociedade, no mundo da moda, dos esportes, no streaming, no cinema, né? Porque o etarismo ele está em todos esses subsistemas, né? Ele está infiltrado no nosso tecido social, não é só nas organizações. E aí, porque o etarismo ele está dentro de cada um de nós, por isso que ele acaba se infiltrando em toda a sociedade. Se vocês olharem aqui, tem uma propaganda aqui de uma rádio francesa, né, que está escrito aqui, ne vieillissez pas trop vite, não envelheçam muito rápido, mas que colocou atores jovens envelhecidos, né, atores não, modelos jovens envelhecidos, e isso é muito comum no cinema também, né, tem muitos atores que são envelhecidos com maquiagem, ao invés de se contratar atores mais velhos, isso também é o etarismo no cinema, né. Algumas coisas que a gente ouve muito, né, principalmente mulheres da minha idade, nossa, como você está conservada, né, então, isso também é etarismo, né, querer achar que a gente tem que ter sempre um aspecto jovial, um aspecto jovem, né, porque a gente tem aqui uma sociedade que valoriza o jovem, que valoriza o novo, né, e que desvaloriza o velho, né, então, e aqui tem também uma moça que está com o currículo cancelado por conta da idade, né? E aqui também essa questão que eu trabalho, que eu mostro no livro da interseccionalidade, né? Porque a gente tem grandes questões relacionadas aí ao público LGBTQIA+, que tem muitas dificuldades também no seu envelhecimento. Bom, com relação às mulheres, o etarismo ele é muito contundente, ele é muito forte, né, e elas sofrem muito mais do que os homens, né? Então a gente tem aí vamos dizer, várias questões que se interseccionam, né, quando a gente está falando das mulheres. Então tem o sexismo, tem o racismo e o age shaming. Não sei se vocês já ouviram falar em age shaming. Só tomar um golinho de água. O age shaming é a vergonha que a mulher tem de envelhecer. Então, tem muitas mulheres que têm vergonha de dizerem a própria idade.
como se elas tivessem o controle sobre isso, como se isso fosse uma vergonha, né? Quantos anos você tem? Ah, eu não vou falar a minha idade, eu não falo a minha idade de jeito nenhum. Qual é o problema, né? De você ter, não sei, 60 anos, por exemplo. Eu tenho várias amigas nessa faixa etária e muitas delas têm vergonha, né, da idade que elas têm. Então, isso é uma coisa bem complicada de ser trabalhada, que está relacionada a essa coisa na nossa sociedade, essa exigência que a gente tem da mulher estar sempre jovem, né, e de se associar a juventude à beleza. Então, a mulher ela não pode envelhecer. Recentemente, a pandemia nos ajudou um pouco, né? Por causa da pandemia, muitas mulheres resolveram assumir seus cabelos brancos. Mas se vocês pararem para pensar, até um tempinho atrás, uma mulher com cabelo branco era considerada desleixada, né? Uma velha desleixada. Como é que ela está deixando o cabelo ficar assim, né? Agora não, hoje as mulheres já estão assumindo seus cabelos brancos, já estão cuidando de seus cabelos brancos, tem movimentos aí, grisalhando, enfim, vários movimentos relacionados a isso, né? As mulheres negras, elas sofrem de muito preconceito relacionado à idade, muito mais do que as mulheres brancas, né? Então, a gente, quando faz essa intersecção, ainda é mais difícil, principalmente no mercado de trabalho. As rugas, elas são muito criticadas, né? Então, não é à toa que o Brasil é campeão mundial de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, né? Porque as mulheres, elas estão sempre tentando parecer jovens. Então, é uma coisa muito complicada para as mulheres, essa questão etária, né? Esse envelhecimento, aceitar o seu envelhecimento é uma coisa muito complicada, né? E a mulher, ela passa por questões relacionadas ao etarismo também na sua juventude, né? Por exemplo, ela está numa idade que ela pode engravidar, né? A gente ainda ouve essas coisas, né? Em pleno ano de 2022. Não, eu não vou contratar uma mulher com, sei lá, 20 e poucos anos, porque ela pode engravidar. Então, assim, para a mulher, ela tem idade para tudo. Ela tem idade para engravidar, ela tem idade, ou ela tem um problema porque ela está na idade de ter filhos pequenos, né? Ou ela que cuida dos pais idosos, ela que cuida de pais idosos e de netos, que a gente chama de geração sanduíche, né? Que são as mulheres que cuidam dos filhos e dos netos e ainda enfrentam preconceito no mercado de trabalho. Então, a vida das mulheres é um pouco mais complicada do que a vida dos homens, né? Quando a gente está falando da questão etária. Bom, os principais alimentos do etarismo nas organizações, né, é quando a gente associa, por exemplo, idade a talento, né? Então, vocês veem muitos programas de jovens talentos, mas vocês nunca viram um programa de velhos talentos, né? Hoje a gente já tem alguns programas de inserção de 50 a mais nas empresas, mas ainda são poucos. Eu trabalho em alguns, mas são normalmente grandes empresas multinacionais que fazem isso. Idade versus capacidade de aprender, então também, né, um grande problema nas organizações, eu achar que uma pessoa acima de 40, 45 anos já não vai mais aprender nada, e também não vai mais produzir, ou vai produzir menos do que uma pessoa mais jovem. Idade versus dificuldade para lidar com tecnologia, né? Esse também é um grande desafio, porque muita gente acha que as pessoas mais velhas têm necessariamente dificuldades para lidar com tecnologia, e eu acho que a pandemia ajudou a gente nisso, né? Olha, eu estou aqui falando com vocês dessa forma, fazendo essa apresentação, as minhas aulas eu tive que transformar os conteúdos em conteúdos online, enfim, nem todo mundo tem dificuldade com a tecnologia, alguns têm, mas jovens também podem ter, né? A questão de saúde também é um grande preconceito de eu achar que porque a pessoa é mais velha, ela vai ter mais problemas de saúde. Eu tenho muitos jovens que são mais sedentários do que pessoas mais velhas, né? E agora eu vou falar do preconceito com relação a vocês, jovens, né? Puxa vida, é uma pessoa jovem demais, ele não se atualiza ou ela não se atualiza, porque tem um grande estereótipo, jovem não lê, jovem não aprofunda, né? Então, jovem não sabe do que está falando, porque não aprofunda. Ou jovem não tem comprometimento, e aí eu coloquei essa imagem que eu acho interessante, de ficar
essa briga, essa rusga entre jovens e maduros, né? Então, a idade versus a falta de comprometimento. Eu tenho filhas, 2 filhas que são mais jovens e elas ficam muito bravas com essa questão, né? Porque, obviamente, isso é um estereótipo negativo, muito ruim. Idade versus ansiedade. Então, muita gente acha que os jovens são muito mais ansiosos do que os mais velhos, e não necessariamente isso é uma verdade. E idade versus falta de repertório, né? Talvez um grande ganho que os maduros tenham é o repertório. Óbvio, quanto mais velho você é, mais história de vida você tem, mais experiência você tem, mais repertório você tem, né? Então, uma queixa que tem é que muitos jovens não têm repertório, né? Não têm experiência. Então, eu quis mostrar para vocês alguns alimentos do etarismo, tanto contra pessoas jovens como contra pessoas mais velhas, para vocês verem que é uma coisa injusta para os dois lados. Né? É isso que eu quis trazer para vocês, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, ai, mas puxa, ela só vai ficar falando dessa coisa com relação às pessoas mais velhas? Não, com relação às mais jovens também tem. Então, é importante vocês saberem se colocarem no lugar, né? Para pensar nisso. O preconceito é ruim para todo mundo, né? Uma outra grande questão dentro das organizações são as normas de idade. E as normas de idade, aqui eu vou falar muito resumidamente, né? Mas elas justificam o hábito que as empresas têm de adotar um critério convencionado que não é questionado, reforçando os estereótipos dentro das empresas. Então, por exemplo, para esclarecer para vocês, na minha empresa, um profissional, para ser gerente, ele tem que ter em torno de 40 anos. Se eu olhar, né, para dentro da hierarquia da minha empresa, todos os gerentes têm em torno de 38, 42, 45 anos. Isso significa que eu estou aqui com 30, já trabalhei muito, já fiz um monte de coisa e estou aqui estudando e fazendo, dando o meu melhor, só que eu olho, eu vejo que eu teria que ficar mais 10 anos para conseguir chegar lá. Eu não vou ficar, é muito tempo para mim, né? Porque tem uma norma de idade que nunca vai deixar que eu cresça nessa empresa num tempo mais curto. E o contrário também, né? Eu nunca vou trazer, em termos de seleção, por exemplo, uma pessoa de 60 anos para uma posição gerencial, porque todo mundo vai achar estranho, porque aqui um gerente tem em torno de 40 anos, por exemplo. Então, essas são normas de idade, né? Eu tenho sido chamada em organizações para tentar um pouco quebrar essa regra das normas de idade com relação ao cargo de analista, né? Porque todo mundo acha que um analista tem que ter, sei lá, no máximo 25 anos, né? Se você não pode ter um analista de 40 anos, mas, gente, tem mulher que parou a carreira, foi ser mãe, resolveu voltar, não está preocupada com o cargo, ela quer trabalhar, ela não está preocupada se ela vai ser analista, né? Como eu falei para vocês, um caixa, né? Um caixa de banco, se ele tem 50 anos e topa ser caixa, por que eu que estou dentro da empresa vou questionar de colocar alguém num cargo de caixa com 50 anos? Então, assim, essas normas têm que ser quebradas. E eu adoro falar para o público mais jovem, porque vocês vão estar dentro das organizações e vocês têm que questionar isso, porque isso vai pegar nas duas pontas, né? Tanto pessoas jovens como pessoas velhas. Muito bem. Mas, caramba, ela está falando de diálogo intergeracional? Ela está falando de carreira? O que ela está falando aqui, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é a força, a importância da gente ter dentro das empresas a integração de gerações, os times intergeracionais, né? Eles é que vão trazer engajamento, inovação, produtividade, um olhar para o meu consumidor. Eles é que vão mostrar o papel social dentro da minha organização. Então, quando eu estou trabalhando todas as gerações dentro de uma empresa, eu já tenho estudos que mostram todas essas vantagens que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, a minha empresa, ela tem clientes
de, sei lá, 20 anos e ela tem clientes de 50 anos. Eu tenho que ter dentro da minha organização essa representatividade. Eu tenho que ter alguém conversando com o meu cliente maduro e conversando com o meu cliente jovem. Eu não posso ter um olhar enviesado e olhar para um lado só, né? Então, esse olhar para o consumidor, eu acho que é o grande desafio que as organizações têm. Eu também tenho sido chamado muito para sensibilizar lideranças para essa questão, né? Então, eu tenho feito alguns trabalhos dentro de startups que tem pessoas muito jovens, só jovens, para mostrar como é importante a gente ter essa mescla dentro da organização, né? E fazer algumas experiências, trazer algumas pessoas mais velhas para a gente ter essa mistura, né? De repertório com entusiasmo, de ter esses olhares diferentes, né? Lógico que a diversidade etária, ela aumenta o conflito, né? Mas é um conflito construtivo. Ela aumenta o repertório de todo mundo, esse repertório comportamental de todos nós. Então, eu acho que, assim, eu estou trazendo coisas para vocês que eu gostaria que vocês saíssem cheios de questionamentos, né, dessa minha palestra, porque esses são pontos, para quem já trabalha dentro das empresas, são pontos importantes, né? São pontos que têm que ser considerados. Então, eu não estou aqui defendendo que a gente tem que ter uma empresa só de jovens, nem só de maduros, né? O que eu defendo é a integração geracional. O cenário do futuro, que eu acho que é outro ponto que é muito importante, né? Vocês estão aqui falando de carreira, vocês estão olhando para frente. E o cenário do futuro é intergeracional. A gente tem que ter mais colaboração e menos preconceito. Então, hoje, né, eu circulo muito dentro de organizações e eu ainda vejo muito preconceito. Como eu falei para vocês, esse preconceito ele está dentro da gente, né? Quando eu estou na praia, né, e eu vejo sei lá, uma mulher mais velha usando um biquíni e eu faço uma piadinha, eu estou sendo preconceituosa, né? Quando eu olho, sei lá, um casal que tem uma diferença etária e eu acho isso engraçado, acho isso muito estranho, eu também estou sendo preconceituosa, né? Então, quando eu não quero dar oportunidades, né, de trazer pessoas mais velhas ou mais jovens para a minha organização, eu estou sendo preconceituosa, né? Então, a gente tem que repensar um pouco no quanto essa questão etária é importante. Se eu olho para Brigitte Macron, que eu acho que, de novo, né, eu trago esse exemplo, eu falo, nossa, né, como é que esse cara, o Macron, foi casar com uma mulher mais velha que ele? Por que, né, o que despertou interesse nele? Eu estou sendo super preconceituosa, né? E isso é uma coisa que a gente ouve todo dia. Quando aquela atriz Glória Pires resolveu deixar o cabelo dela ficar branco, ou com mechas brancas, não sei, nossa, ela teve um monte de ataques nas redes sociais, né? Como? Você está parecendo uma velha, por que você está fazendo isso? Então, é o preconceito etário em ação, né? Então, o preconceito, ele está aí, né? A gente tem que levantar um pouco essa bandeira, porque hoje você pode não estar sofrendo preconceito etário, né? O etarismo, mas amanhã você pode ser vítima dele. E se você está dentro de uma organização, é o teu papel de questionar, é o teu papel de apontar, né? De começar a pavimentar esse caminho, olhando para frente, pensando em você, no quanto isso pode te afetar lá na frente também, né? Talvez você tenha até na sua família, né, algum parente, algum tio, algum cunhado, prima, sei lá, né, mais velho que está desempregado e que não consegue voltar para o mercado de trabalho porque tem mais de 40 anos, né? Porque no Brasil tem isso, com 40 anos, muitas vezes você já é considerado velho para o mercado de trabalho. Então, isso tem que ser repensado, isso tem que ser questionado, né? Quando a gente fala em ESG, e a gente está falando aí em futuro do trabalho, ESG, vocês já devem ter ouvido essa sigla, né? A gente tem 3 pilares. A gente tem o pilar ambiental, social e de governança. O pilar ambiental, o E, é a otimização do uso de recursos naturais, como água e energia. O pilar social é a revisão de políticas de relação de trabalho, como inclusão e diversidade, e aumento do engajamento dos funcionários na cultura organizacional.
Pilar da governança, essa garantia, por exemplo, de independência do conselho. Então, assim, quando a gente olha para o S do ESG, é onde a gente tem que parar para questionar a questão da inclusão e da diversidade. E o pilar etário da diversidade é o que abraça todos os outros, porque se Deus quiser, todos nós vamos ficar velhos, né? Então, todos vamos envelhecer e não importa, né? A sua raça, não importa o seu gênero, nós vamos envelhecer. Então, o pilar etário, ele é o pilar que talvez tenha que fazer um trabalho mais amplo em termos de diversidade. Uma coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente fala em diversidade são os nossos vieses inconscientes, e eu separei alguns rapidamente para mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui que é o viés de comportamento, né? Através desse viés, a gente tem uma tendência a avaliar melhor as pessoas de acordo com aquilo que a gente, com o que a gente espera, relacionando ela ao grupo ao qual ela pertence. Então, quando, por exemplo, um homem diz, eu acho que eu sou a melhor pessoa para liderar esse projeto, ele é um homem confiante. Agora, se é uma mulher que fala isso, ela é arrogante, ela é vista como uma pessoa arrogante, né? Então, esse é um viés inconsciente que a gente pode ter e que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente tem que prestar muita atenção nesses vieses. Aqui, gente, olha, eu estou dando uma passada por todos os conceitos para vocês, tá? Mas vocês depois, se quiserem, podem aprofundar, né? E eu vou dar algumas referências para vocês. O viés efeito de grupo, ele também é conhecido como efeito manada, acho que para vocês fica até mais fácil para entender, que é aquela coisa da gente seguir o comportamento do grupo. Às vezes a gente tem certeza que a nossa opinião é a mais coerente, a mais acertada, só que todo mundo está falando uma coisa diferente. E aí a gente fica com vergonha, com receio de dar a nossa opinião. Isso acontece muito dentro das organizações, especialmente se a gente faz parte de um grupo diferente, né? Por exemplo, eu sou a única mulher na reunião, né? Ou eu sou a pessoa mais jovem que está participando da reunião, eu sou o único estagiário que faz parte aqui, né? E eu estou pensando uma coisa totalmente diferente e eu estou ouvindo falar uma coisa que eu discordo 100%, mas eu fico com receio de me colocar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente segue o grupo e a gente perde a oportunidade de se colocar, né? Aqui eu me coloquei com a camiseta que eu estou hoje, que é de um movimento aí, minha idade não me define, o viés de percepção, que é a nossa tendência a avaliar melhor aquelas pessoas que tenham qualquer característica que reforce percepções que a gente já tem. Por exemplo, aquilo que eu já comentei com vocês, né? Jovens costumam ser ansiosos e pouco comprometidos. Idosos são lentos e não sabem lidar com tecnologia, né? Então a gente já tem essa percepção e a gente se deixa levar por essa percepção. Gente, agora eu quero abrir para perguntas, porque eu já estou falando aqui há 54 minutos, então além de vocês já estarem cansados de me ouvir, eu também já estou cansada de falar, e eu acho que vai ser muito rico ouvir um pouco vocês. Eu coloquei aqui o nome do meu livro, se alguém tiver interesse, depois. Eu tenho um blog, que é o etarismo.com.br. Se quiser alguém se aprofundar nos vieses inconscientes, tem um livro bem bacana da Chris Kerr, que é sobre vieses inconscientes, né? Nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, que aqui está como Fran_Winandi, ou no LinkedIn, que eu estou como Fran Winandi, eu tenho várias postagens, artigos, filmes e coisas relacionadas a esse tema, tá? É isso, gente. Ufa, falei bastante, né? Agora estou de volta. Muito obrigada. Estou à disposição aí para perguntas. Fran, você está ouvindo a gente aqui? Estou, perfeitamente. Tá, vou passar o microfone para quem quiser fazer pergunta, então. Pessoal, espera só para a gente se organizar um pouquinho. Mas assim, quando a gente está fazendo a apresentação assim, ele precisa administrar lá, trocar o sistema de
de som demoram. Então a gente pergunta, ele vai precisar de uns 5 segundos para passar o som para ela, e assim funciona. Tudo bem? Então ela está ouvindo, a gente faz a pergunta, conclui a pergunta, ele troca e a gente dá esse tempinho. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pela palestra, que foi muito interessante. O livro também seu, eu achei ele maravilhoso. Adorei. E eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é sobre um tipo de preconceito de idade que parece que a gente nem percebe, que é falar outra língua ou aprender algum instrumento musical, ou até praticar esporte, porque, por exemplo, eu já escutei muito, os meus pais estão aprendendo italiano junto comigo. E eu escutei demais falando assim: ah, porque vocês têm mais de 50 anos, agora já perderam a chance. Então, porque tem que aprender cedo, porque senão não consegue mais aprender. Então, a minha primeira pergunta é: como que a gente combate o etarismo nessas situações que são muito mais presentes no dia a dia do que nas organizações? E a segunda pergunta é como mudar o mindset dentro das organizações, porque muita gente nem sabe o que é etarismo. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal, falei sobre a palestra, e eles falaram: mas o que é isso? Sobre o que ela vai falar? Então, como que a gente aborda esse assunto de uma forma que a gente consiga explicar e sem falar durante horas, para uma pessoa realmente conseguir entender da forma mais fácil possível? Ok, obrigada pela pergunta. Eu só não ouvi o seu nome, tá? Bom, então assim, com relação à primeira pergunta, né, é uma coisa bem complicada, porque assim, as pessoas acham que depois dos 50 anos, né, você já não pode fazer um monte de coisa, né? Você já não pode usar, por exemplo, você não pode usar salto alto, você não pode usar decote, você não pode ir numa festa, você, né, tem idade, você, né, você não tem mais idade para isso ou para aquilo, né? Que são estereótipos que não fazem o menor sentido, né? Por isso que eu gostei desse movimento Minha Idade Não Me Define, porque é um estereótipo você achar que a idade está relacionada com alguma dessas coisas, né? Mas é uma coisa que faz parte do senso comum, né? Então, para a gente combater, a gente tem que questionar, mas por que você acha isso, né? Por que você acha que a idade está relacionada com isso? Por que você acha que uma pessoa com mais de 50 anos não tem capacidade de aprender? O que faz, de repente, quando que é o momento que a gente para de ter capacidade de aprender, por exemplo, né? Por que de uma hora para outra eu não aprendo mais, né? Por que de uma hora para outra eu não consigo mais saber sei lá, de uma hora para outra eu viro uma pessoa teimosa, eu viro uma pessoa que não aprende, né? Qual que é como se diz, o controle, né? Quando que isso acontece, né? Quando eu faço 60, porque no Brasil, idoso é com 60, mas na Itália é com 70, né? Então, quer dizer, no Brasil eu emburreço mais rápido do que na Itália, né? Então, são coisas que a gente precisa mostrar para as pessoas que não fazem sentido, né? Porque o preconceito é isso, ele não tem uma lógica, então não faz sentido. E o único jeito da gente começar a quebrar isso é a gente mostrar que não faz sentido. Agora, dentro das organizações, né, esse termo etarismo ele começa a se popularizar, né? Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista no ano passado para o Fantástico, né? Então, já foi um tema de Fantástico, que é uma coisa interessante, porque a gente está falando aí de um grande público, né? De televisão aberta e tal, né? Várias revistas têm falado isso. Na minha bolha, né? Nossa, é um assunto super, super comum. Agora, algumas empresas nunca ouviram falar nesse termo. E aí, eu acho que o mais simples é falar, olha, o etarismo é o preconceito de idade. É isso. Falando muito, de um jeito muito fácil, né? Tanto que você leu o meu livro, você viu, o livro, ele é escrito para leigos. É para qualquer pessoa pegar e entender, né?
O que você pode fazer é indicar o meu blog, que a pessoa nem precisa comprar o livro se não quiser, apesar que em maio a Amazon vai colocar o e-book em promoção, então vai custar menos de R$10 aí, se alguém quiser esperar mais um pouquinho, logo vai entrar em promoção lá. Mas assim, no blog tem um monte, né? Eu coloquei vários artigos que explicam, que contam, que falam. Eu tenho cases, no meu LinkedIn eu tenho cases também, né? Porque eu trabalho com isso, é meu dia a dia, né? Então, acho que é o único jeito, assim, não adianta. Se a pessoa quiser saber, ela vai ter que se informar, né? Você vai dizer o que é, mas a pessoa vai ter que procurar informação. Não sei se eu respondi. Muito bem, grato pela resposta. Quem quer fazer pergunta mais? Tá todo mundo cansado, né? Não é uma pergunta, é só para entregar um presentinho para a Duda, que ela fez uma pergunta muito boa e ela já leu o seu livro, então é um presente. E quem tiver perguntas para fazer, né? São limitados, tá? Mas tem que ser perguntas muito boas. Tem duas perguntas aqui. Vamos pela vez aqui. Boa noite. Também são duas perguntas. A primeira, você acha que se nas empresas fosse implementado, fosse quebrado, na verdade, o paradigma de pôr no currículo idade, data de nascimento, quebraria um pouco isso? Ficaria mais fácil de você realmente ver as qualificações da pessoa primeiro, antes de ver a idade? E a segunda é... Como que você acha, como para a gente que é jovem, um jeito da gente também não levar isso para frente? Por exemplo, não entrar numa empresa pensando, eu vou entrar e eu sou mais ligeira que aquela pessoa mais velha que está no mesmo cargo que eu. Então, vou pegar mais demanda que ela. Ok. Bacana. Então, vamos lá. Pera um pouquinho, deixa eu pensar. A primeira coisa que você me perguntou, caramba, quando vem duas perguntas, eu acabo lembrando da segunda e esquecendo da primeira. A primeira você falou foi seleção às cegas, né? O processo de seleção às cegas já tem acontecido em algumas organizações, né? Eu já tenho visto, já tenho ouvido alguns cases, né, de empresas que trabalham, seja com currículos onde não aparece nenhuma informação, seja com filmagens, né, onde você também não consegue, na verdade, se você só ouve a pessoa, você não consegue ver e tal. Eu acho bacana, né, tira um pouco esses vieses, mas eu acho que se a pessoa que está entrevistando, ou tanto de RH como gestor, tiver o preconceito, em algum momento isso vai aparecer, né? Então, para mim, é um pouco. Eu questiono se realmente funciona ou se é uma maquiagem que vai atrasar mais o processo, entendeu? Eu acho que a gente tem que atacar na raiz, a gente tem que trabalhar realmente para tentar não ter mais o preconceito, né? Então, na sensibilização, mostrar para as pessoas que elas têm o preconceito, tentar mudar e tentar fazer dinâmicas, workshops, então trabalhos para tirar o preconceito de quem está dentro da organização. Eu acho que isso, para mim, funciona melhor do que fazer uma seleção às cegas, né? Mas eu acho que é melhor que nada, né? E aparentemente isso tem funcionado bastante para todos os pilares da diversidade, né? Não só a idade, tá? Então, aumentar o número de pessoas negras dentro da organização, pessoas com deficiência e por aí afora, né? Então, eu acho que pode sim ser um caminho. A segunda coisa que você falou é com relação aos jovens, e eu lembrei de uma historinha, né, que eu estava até numa aula que eu estava ministrando, que uma aluna me contou o seguinte, que ela trabalhava numa área que tinha
era uma área de atendimento ao cliente. E aí tinha uma pessoa mais velha que trabalhava na equipe, uma uma senhora, ela me contou assim, uma senhora de 50 anos, eu tenho 58, e eu ouvindo ela me contando isso, então tinha uma senhora de 50 anos que tinha muita dificuldade com Excel. Então, sempre que ela tinha que colocar as coisas na planilha e tal, ela tinha dificuldade, ela não sabia, ela demorava muito, e isso era muito chato, e a gente fazia piadinha porque ela não sabia mexer no Excel. E aí, até o dia que, nessa área de atendimento ao cliente, ligou um cliente, assim, muito furioso, teve um problema muito, muito sério, né, e a pessoa, minha aluna, atendeu, muito jovem e tal, e ficou parecendo que ela estava segurando um negócio quente na mão, porque ela não sabia como fazer. Essa pessoa pegou o telefone, a senhora pegou o telefone, atendeu, resolveu o problema do cliente de uma forma super tranquila, resolveu tudo, o cliente amansou o cliente, enfim, conquistou o respeito da equipe toda. E aí ela falou assim: Fran, todo mundo passou a valorizar essa pessoa dentro da equipe, porque sabe o que a gente percebeu? A planilha a gente podia fazer para ela rapidinho, agora na hora que acontece esse tipo de coisa, ter alguém com esse perfil dentro da área era de uma riqueza tão grande, acrescentava tanto para a gente. Então, assim, ela trouxe um caso prático. Então, eu acho assim, pode ser que você seja mais ligeira, por que não? Né? Pode até ser, mas de repente você vai ter alguém que vai ter uma característica complementar, ou que vai poder trazer, através da experiência dela, do repertório dela, alguma coisa que vai te ajudar de um outro jeito, né? Então, eu acho que é isso. Você tem que trabalhar o preconceito em você, pensando se você está olhando só para uma característica da pessoa, né? Ela tem dificuldade, porque você nasceu com o celular na mão e ela não, né? Então você tem uma facilidade muito grande com alguma questão que talvez a pessoa não tenha. Só que talvez ela tenha uma facilidade com alguma outra coisa que você não tenha. É isso. Boa noite. Como a senhora enxerga hoje a aposentadoria compulsória em alguns setores de servidores públicos, em especial segurança pública, onde você tem servidores com 55, 60 anos que são forçados a se aposentar devido a regulamento e ainda podem exercer suas funções normalmente? Olha, eu vou ser muito franca, tá? Eu não tenho muita experiência com essa questão de serviço público, porque eu trabalho muito para organizações privadas, né? Mas eu vou dar a minha opinião com relação à aposentadoria compulsória, que eu acho que ela é a mesma para tanto a questão pública como privada, né? Eu sou totalmente contra, né? Eu sou contra porque eu acho que é uma forma de você... eu até escrevi um artigo sobre isso, né? É uma forma de você forçar as pessoas a saírem da organização, enfim, numa determinada idade, utilizando somente o critério etário, né? E eu acho que esse não é um critério que deva ser usado. Eu acho que você tem que usar o critério se a pessoa está fazendo um bom trabalho, se ela está desempenhando a função dela, se ela tem um bom resultado, enfim, o mesmo critério que você utiliza para avaliar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Então, eu acho que essa questão da aposentadoria compulsória, para mim, é uma desculpa para a gente fazer uma faxina dentro da organização e tirar todas as pessoas acima de 60 anos. E ainda considerando, como eu comentei lá atrás, né, que a gente vai viver mais, é muito cedo para tirar todo mundo da organização. E isso também atrapalha na hora de você contratar pessoas mais velhas, porque aí, imagina que você vem numa trajetória, num crescente, né? Você vem, então você vai assumir uma posição, sei lá, de liderança, uma coordenação, uma gerência, talvez até uma diretoria, e eu estou falando do mercado privado, né? Você perde o seu emprego no auge da sua trajetória, sei lá, com seus 50 anos, e aí você só vai conseguir uma posição num nível tanto de cargo como de salário super baixo, porque ninguém mais contrata ninguém com mais de 50 anos, né? Então, fica muito difícil, você tem que aceitar posições informais, você tem que aceitar salários muito baixos,
Então, eu acho que é uma coisa que eu não concordo, e mesmo considerando no setor público, eu também acho que não é correto. Não sei se eu respondi, tá? Mas eu realmente não tenho informações sobre o setor público. Grato pela resposta. Tem mais pergunta? Ah, mais uma. Eu tenho uma terceira pergunta, mas... Eduardo. Meu nome é Eduardo ou Duda. Só não tenho Maria. Mas a minha terceira pergunta é sobre o envelhecer bem. Porque tem muita gente que tem medo de envelhecer. E aí, esse medo parece, na minha concepção, que foi substituído pelo envelhecer bem. Eu não tenho mais medo de envelhecer, mas agora eu quero ficar bem, eu quero... O que é envelhecer bem? Essa é a minha pergunta. Tem até um artigo no seu blog sobre isso, eu acho, mas eu queria um... Não, mas é porque o etarismo é um assunto que eu acho muito... É que eu acho um assunto muito interessante. Então, eu pesquiso bastante sobre isso. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse conceito de envelhecer bem. Legal. Muito bom, Duda. Pena que eu não tenho vaga, ó. Olha, essa coisa de envelhecer bem, né? Também a gente começa a ter patrulhas, né? Hoje a gente tem patrulha para tudo, né? A gente tem patrulha para deixar o cabelo ficar branco, patrulha para não deixar o cabelo ficar branco, e a gente tem patrulha para envelhecer bem também, né? Então, você tem que fazer ginástica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E assim, vamos parar para lembrar que a gente mora no Brasil, que é gigante, onde a gente tem diferenças, né, enormes, e pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, velhices muito diferentes, né? Então, o envelhecer bem, ele é muito diferente para alguém da minha bolha ou para alguém que mora no sertão da Bahia, sei lá, né? O que é envelhecer bem? O envelhecer bem, né, é você ter saúde, né, é você estar feliz, né? O que eu considero envelhecer bem para mim pode ser totalmente diferente do que essa pessoa do sertão da Bahia vai considerar envelhecer bem para ela, né? Então, o que a gente tem feito, alguns programas aí, isso é uma nova tendência também, ao invés de fazer programa de preparação para aposentadoria, né, é um programa de educação para a longevidade, né? Ou seja, como nós vamos viver mais, então a gente tem que se educar para isso. O que é importante? Muito bem, eu vou viver até os 100 anos, eu tenho que ter um caixa, seja uma previdência privada, seja uma poupança, seja o que for, eu tenho que ter um caixa. Então, quando eu falo educação para a longevidade, eu tenho que começar a pensar quais são as coisas importantes no meu envelhecimento, né? Porque dentro do envelhecer bem, eu tenho que conseguir ter uma independência financeira, eu tenho que ter independência física, eu tenho que ter independência, né? Eu tenho que ter saúde, eu preciso, vocês devem ter falado aí, provavelmente nessa semana, sobre lifelong learning. Eu não posso parar de aprender, eu não posso parar de me reinventar, né? O tempo inteiro, tudo está se atualizando, tudo está mudando, as profissões estão mudando. Olha, a gente tem hoje uma profissão que é influenciador digital. Se você olhar, sei lá, talvez há 10 anos atrás, nunca ninguém imaginaria essa profissão. E influenciador digital maduro. Já vieram me consultar se eu poderia ser influenciadora digital madura de uma determinada marca, que eu não quis, porque eu não quis associar enfim, ao meu perfil. Mas entende que hoje a gente tem algumas profissões totalmente diferentes. E se você não está atualizado, né, você não aprende, você vai ficar fora do mercado, e isso vai atrapalhar a sua independência financeira, que dentro do seu envelhecer bem, vai te atrapalhar, né? Então, a gente poderia ficar falando horas sobre isso, tá, gente? Mas envelhecer bem na minha concepção, é você ser feliz, você ter saúde, você ter amigos. Eu
Eu acho que e você está bem espiritualmente também, não podemos esquecer dessa parte, né? Muito bem, grato, Fran, mais uma vez. Pessoal, mais alguma pergunta? Muito bem. Podemos encerrar por hoje. Fran, muito grato pela sua participação. Esse assunto diversidade é... O assunto da diversidade está na ordem do dia, não tem como a gente não refletir sobre isso, e tem muito para a gente aprender. Grato pela sua contribuição essa noite. Pessoal, a gente está encerrando por hoje. Lembra que nós vamos colocar o QR Code aqui, para vocês fazerem a avaliação do evento, e na sequência vocês precisam fazer o check-out para receber a presença. Tem mais alguma coisa? Então tá bom. Grato, Fran. Muito obrigada, pessoal. Muito prazer.